Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Otávio Pinheiro de Miranda. Eu sou advogado, sou contabilista e hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo para vocês para levar conhecimento e reflexão. Esse vídeo é muito especial para mim porque ele foi um pedido da galerinha da pós-graduação da PUC Minas, pós-graduação em Direito Tributário. Me pediram para gravar um vídeo aqui para subsidiar o desenvolvimento de um trabalho acadêmico deles, tá joia? Então, em primeiro lugar, eu tenho que deixar aqui os meus mais sinceros agradecimentos para essa galerinha que está confiando em mim uma incumbência tão importante. Eu fico muito honrado mesmo com essa confiança que estão depositando em mim. A PUC Minas, ela foi minha segunda casa durante uns 10 anos. Foi lá que eu cursei Ciências Contábeis com ênfase em controladoria, lá eu cursei Direito. Lá eu aprendi muita coisa, fiz grandes amizades e para mim é muito gratificante agora poder estar com esse vídeo ajudando, subsidiando o desenvolvimento do trabalho dos alunos da pós. Tá joia? Me pediram para tratar de educação fiscal, sonegação fiscal, arrecadação de tributos e redução de custo tributário. Só que isso é muito assunto para ser abordado em 10 minutos, como me pediram. Então eu vou tentar sintetizar, vou falar bem superficialmente sobre o assunto e eu tenho que adiantar também que, para mim, que sou um defensor do ultraliberalismo econômico, é muito difícil falar sobre essas matérias sem colocar aqui no meio as minhas posições pessoais. Eu tenho a pretensão de colocar esse vídeo também no YouTube, no meu canal, um canal inclusive que eu espero que vocês curtam, compartilhem e positivem lá com seu joinha, tá bem? Então, como eu tenho essa pretensão, eu não pretendo aqui aprofundar em doutrina, em dispositivos legais, para não gerar confusão às pessoas que irão assistir o vídeo e eventualmente não tenham um conhecimento técnico prévio. Mas, pois bem, vamos começar. Educação fiscal. Vamos só esclarecer o que é a educação fiscal. A educação fiscal, meus amigos, ela não é nada mais do que uma corrente que se busca no sentido de educar os cidadãos, a população, para que eles participem de maneira efetiva do processo ali de arrecadação dos tributos, do processo de aplicação, de gestão desses recursos públicos, para que as pessoas com essa educação possam também voluntariamente, diligentemente, levar as suas contribuições tributárias aos cofres públicos, para que, em tese, tenhamos uma vida mais digna, um país em progresso. Porque, de fato, a arrecadação tributária, teoricamente, é o que fundamenta os investimentos públicos. Diante disso, vamos partir agora para falar da sonegação. Uma vez que as pessoas não têm educação fiscal e sonegam os tributos, o que ocorre? Os cofres públicos ficam deficientes e passam a não ter os devidos recursos para fazer os investimentos que são necessários. Mas é importante aqui diferenciar para vocês também a sonegação da elisão fiscal, que são coisas distintas. A sonegação, ela é, por nossa legislação, considerada um crime, que ela ocasiona evasão fiscal. Ao contrário da elisão fiscal, que é um método que se usa através de conhecimento prévio da legislação fiscal e tributária para reduzir os custos tributários, tá bem? É importante que as pessoas tenham sempre em mente que é possível sim reduzir a carga tributária, reduzir os custos tributários incidentes sobre o contribuinte, fazendo o uso da legislação de maneira lícita, sem contrariar a legislação. A sonegação, por sua vez, é crime, é condenado pela legislação, é algo que é efetivamente combatido diariamente pela Receita Federal, pelos órgãos do governo, seja ele estadual ou federal, é combatido pelo Ministério Público.
mas que, é lógico, na minha opinião, está longe de acabar. Por que eu friso aqui que eu acredito estar longe de acabar a corrupção? Não é simplesmente porque as pessoas não têm educação fiscal. O que ocorre, eu estou falando aqui do contexto brasileiro, por óbvio. Em tese, a educação fiscal, as contribuições que a gente direciona ao governo, seja ele federal, estadual ou municipal, isso é o que fundamenta os investimentos, é o que fundamenta o crescimento do país. Contudo, meus caros amigos, o Brasil ele é contaminado por um câncer chamado corrupção, onde os cidadãos eles veem os recursos públicos sendo minados, desviados, dilapidados por uma má gestão, pela corrupção, e isso vai gerando nos cidadãos um sentimento de revolta, de injustiça. Por consequência, eles têm a sonegação como legítima defesa. Parece loucura o que eu estou te falando, mas é o que ocorre. E aí eu acredito que está longe de acabar a sonegação no nosso país, a menos que se mude drasticamente os parâmetros da nossa legislação tributária, que se mude totalmente a carga tributária, porque e principalmente, né, que se acabe com a corrupção, porque sem isso o cidadão dificilmente vai querer aderir à educação fiscal. Um outro ponto que me leva a crer também que dificilmente acabará a sonegação no nosso país é que eu acredito que um exemplo ele vale mais que 1000 palavras. E o Estado, e aqui eu digo Estado em sentido lato sensu, ele não é exemplo de bom pagador. Na verdade, o Estado ele é o maior infrator da lei, ele é o maior devedor, ele é o que mais afronta os direitos fundamentais do cidadão, ele é o que mais agride os direitos humanos. E, em síntese, dando esses maus exemplos, dificilmente o Estado há de conquistar o cidadão, há de conseguir educar o cidadão. Que é como se fosse um pai tentando educar um filho, só que falando para o filho, faça isso, mas não faça o que eu faço. É um contrassenso, na minha opinião, por isso eu acredito que a sonegação está longe de acabar. Para fechar o assunto de sonegação e para vocês entenderem o quanto o Estado afronta os direitos das pessoas, lesam as pessoas e é um mau pagador, recentemente algumas pessoas me concederam algumas procurações para representá-las em um processo contra o Estado de Minas Gerais, num processo que já dura 77 anos, meus amigos. É muito tempo. Um processo de indenização, onde o Estado foi lá, desapropriou as pessoas, colocou as pessoas na rua e até hoje ele não indenizou as pessoas pelo dano que ele as causou. Como que esses estados, com esse comportamento, pretende alcançar um povo ou convencer o povo de que vá voluntariamente entregar o suado dinheiro deles como tributo nas mãos de um Estado que, além de gerir mal, além de estar contaminado pela corrupção, também é um péssimo pagador. É muito difícil, né? Então, eu acho que aí vocês entendem o porquê eu acredito que a corrupção esteja longe de acabar. Dito isso, a gente vai tratar de quê? Da arrecadação. Como é que a gente poderia melhorar essa arrecadação? Por que a arrecadação aparentemente é deficiente? A arrecadação tributária ela é uma consequência, o sucesso dela é uma consequência da corrupção. Se a gente extermina ou reduz a corrupção, se a gente extermina ou reduz a sonegação tributária, por óbvio, a arrecadação tributária ela vai aumentar. Mas, como eu já disse, é uma tarefa difícil, né? Então, como eu penso que é quase impossível acabar com a corrupção, qual seria o outro meio que eu visualizo para aumentarmos a arrecadação tributária? Aqui nós estamos falando de uma perspectiva do Estado, né? Veja bem, no nosso país, a maioria ou grande parte dos tributos, eles estão inseridos, eles estão por dentro do preço
dos produtos, dos serviços que são oferecidos, que são demandados pela população. E aí, dito isso, você já consegue verificar que se o povo consome, se a economia gira, por óbvio, os tributos serão levados aos cofres públicos, porque grande parte deles está embutido no valor dos produtos e dos serviços. Mas como que a população ela vai comprar, como que ela vai consumir, como que a economia vai girar, se as grandes massas não têm condição financeira, se elas não têm recursos? Aí, mais uma vez, a minha opinião, eu acredito que um meio de se resolver isso seria injetando capital na economia, para que a economia girasse. Como que isso seria feito? Imprimindo dinheiro? Não, não necessariamente. Como eu disse, o Estado ele é um dos maiores devedores, se não o maior, né? Se o Estado, e eu digo Estado mais uma vez em sentido lato, se ele começasse a honrar os seus compromissos, a pagar as suas dívidas, a indenizar a quem ele deve, a pagar os precatórios que as pessoas ficam décadas, gerações tentando receber, se o Estado fizesse isso, consequentemente, um dinheiro seria injetado na economia, porque as pessoas iriam receber o que elas precisam, que é direito delas, consequentemente, elas teriam com o que consumir, a economia iria girar, e o dinheiro retornaria aos cofres públicos. Meus amigos, se você não sabe, procure saber. É muito, mas é muito dinheiro que o governo deve para o povo, para as empresas. Muito. E é tanto dinheiro que eu ouso dizer que até a injeção, o pagamento desses precatórios, a injeção desse capital na economia tinha que ser feita de forma controlada, sob pena de gerar um colapso de inflação de tanto dinheiro que é. Meus amigos, com isso, seria possível também, eu falo também porque tem outros meios, mas seria possível também aumentar a arrecadação do Estado. Porque, como eu disse, parte dos valores estão embutidos nos produtos e serviços. Esse é um meio que eu visualizo, mas ele depende do bom exemplo do Estado. Outro ponto que pediram aqui para ser abordado foi a redução de custos tributários. E para falar de redução de custos tributários, eu preciso falar sobre a perspectiva do empresário, da pessoa física, porque eles é quem buscam a redução desses custos, não é verdade? Então vejam bem, eu já presto consultoria, assessoria contábil há uns 10 anos para empresas de vários segmentos e tenho conseguido, graças a Deus, ajudar na mudança da realidade, ajudar na economia tributária de várias entidades, alterando coisas bem pontuais e bem simples, mas que a maioria das pessoas elas não tem conhecimento. Imagine que você é um empresário e você faz jus a um salário, porque você trabalha e o seu salário se chama Prolabore. Só que o seu Prolabore, assim como todos os outros salários, ele é base de cálculo para outros tributos que oneram a empresa. Se você, como empresário, decide reduzir o valor do seu Prolabore e opta por retirar um valor maior quando da distribuição dos lucros da empresa, você evita a incidência de muito imposto de renda, de contribuições previdenciárias. Por quê? Porque o imposto de renda, por exemplo, ele já incidiu naqueles valores, só que enquanto eles estavam em posse da empresa. E aí, se você retirava o Prolabore numa quantia menor, ou dentro do limite de isenção de imposto de renda, você já fez essa economia. Esse é um detalhe muito bobo, na minha opinião, mas que muita gente desconhece e vai pecando em cima disso e sofrendo prejuízo tributário. Então, dá para reduzir fazendo isso. Outro meio seria o empresário saber precificar os seus produtos, porque existe um custo tributário, ele tem que saber precificar para que ele não tome prejuízos e para que ele consiga otimizar os seus resultados no que tange aos custos tributários. Para isso, é importante que o empresário
saiba, domine algumas coisas bem elementares, como matemática financeira, cálculos de markup, coisas do gênero. Se ele não sabe, ele precisa ter assessoria, consultoria de pessoas que sabem dessa matéria. Porque esse é um meio também de reduzir custos tributários. Outra forma, e uma das primeiras, posso dizer, é que o empresário ele saiba determinar qual o ideal, qual o regime ideal de tributação para a empresa. Hoje nós temos Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Existem sistemas de tributação, são bem diferentes uns dos outros. O Simples Nacional de Simples ele não tem nada, a legislação é extremamente complexa, bagunçada. O lucro presumido é uma presunção do que você lucra, ou seja, se você de fato não lucra aquilo, você vai pagar por algo que o governo presumiu e que efetivamente não ocorre. O lucro real é, na minha opinião, o menos injusto dos sistemas, contudo, ele é muito difícil de controlar, exige uma estrutura maior. Enfim, é importante que o empresário saiba em qual deles adotar, e se ele não sabe, mais uma vez, ele precisa de assessoria para fazer essa determinação de qual o regime tributário ideal. Enfim, meus amigos, são vários os meios de se reduzir uma carga tributária. Mas eu considero que o mais importante deles, sem sombra de dúvidas, e isso vale não só para a empresa, como para as pessoas físicas também, é contratarem um profissional contábil que tenha domínio da matéria fiscal e tributária. É assim que se reduz custos. Por quê? A matéria ela é complexa, ela é enorme, ela tem, não vou falar que evolução, mas ela tem modificações diárias, principalmente regulamento do ICMS. E como a maioria das pessoas não dominam, é fundamental que se tenha um profissional que domine de ponta a ponta as matérias, um profissional que se mantenha atualizado. E a maioria das pessoas, a maioria das empresas não o tem, infelizmente. Isso é uma questão cultural que precisa também ser modificada. Assim como as pessoas precisam de educação fiscal, elas precisam também de se conscientizar de algumas coisas, tais como a valorização dos profissionais da esfera contábil e jurídica para lidar com esse emaranhado de leis, de modificações legislativas que cercam os contribuintes. Para mim, esse é o principal. Meus amigos, dito isso, eu creio que eu tenha dado uma pincelada superficial sobre cada um dos pontos que me pediram. Se eu não fui claro, eu espero ter no mínimo, assim, se eu não conseguir levar um conhecimento técnico, eu espero ter no mínimo conseguido levar a vocês uma reflexão sobre o panorama fiscal e tributário da nossa nação, sobre a necessidade de educação fiscal, sobre o que seja a sonegação e a elisão fiscal, sobre como o Estado é responsável por algumas coisas que ele sofre e que a população também sofre, e sobre alguns pontos que podem mudar o panorama no que tange a economia tributária, a redução de custos. Eu espero que eu tenha conseguido. Mas, se faltou alguma informação, se você quer conhecer mais do assunto, me envie as suas dúvidas. Você que vai ver esse vídeo aí pelo YouTube, pode contar comigo. A minha missão é levar conhecimento, é tentar difundir o pouco conhecimento que eu tenho para que a nossa nação, para que o nosso povo possa de fato progredir, prosperar. Porque o povo ele perece por falta de conhecimento. Então eu conto com vocês. Mais uma vez agradeço muitíssimo a galerinha da PUC e me coloco à disposição para tudo que eu puder ser útil. Muitíssimo obrigado, meus caros amigos.